Saudações, pessoal. Vou apresentar aqui um breve tutorial de como criar um código para um microcontrolador RISC-V, né? Estou utilizando aqui o CH32V003F4P6 e vou mostrar como criar um projeto e executar aqui no Moonriver Studio. Primeiramente, vamos criar o projeto, né? A gente vai em File, New, Moonriver Project. Você pode nomear o projeto como você escolher, como você quiser. Você vai escolher aqui o seu WCH, né? Qual, qual processador é, né? E o encapsulamento dele aqui, o F4P6. E você pode nomear da maneira que você quiser. Coloca aqui um teste underline o nome do microcontrolador, né? Você dá um finish, ele já foi criado. Eu tenho um código de exemplo aqui para ser bem mais breve, né? Criei ele aqui como template. Ele praticamente é um código que executa um semáforo, né? E ele é bem básico. Primeiramente aqui eu insiro os includes, tem aqui o include debug.h. Essa variável não está sendo utilizada, então você ignorar. Declara os protótipos de funções, que seria o MCU init e o GPIO init, que praticamente o MCU vai configurar ali os periféricos do microcontrolador, clock, entre outros. E o GPIO init é para você configurar as portas de GPIO que você vai utilizar. Vou passar direto lá para essas funções, que praticamente o MCU init aqui, ela está chamando de GPIO init. E o GPIO init, a gente vai configurar lá os pinos, né? Eu começo declarando essa struct, que é a GPIO init typedef, e habilito o clock para o GPIO D. Esses arquivos, essas variáveis aqui são constantes definidas pelo próprio projeto do Moonriver, né? Que já traz boa parte para facilitar o desenvolvimento, né? Boa parte do código. Aqui eu ah, defino o pino que eu quero utilizar, é o pino 0, que na placa é referente ao PD0. Habilito o modo push pull, modo de saída, e configuro o clock em 50 MHz, né? A saída em 50 MHz como uma série de alta velocidade. E configuro o port D com os dados informados acima lá da struct e o port D aqui, né? Novamente eu crio outra struct aqui, só que nesse momento eu quero utilizar o pino 4. As mesmas configurações citadas acima, e passo para o GPIO init o GPIO D e a struct que configura o pino 4, ou seja, seria o PD4. Configuro aqui novamente outra struct, falo que quero usar o pino 5, então seria o PD5, e configuro todas as portas aqui, né? E de maneira bem prática, vou mostrar aqui como está a nossa função main. Praticamente ela chama o MCU init, que vai chamar o GPIO init. Esse delay init é da própria solução Moonriver, né, que é para a gente poder utilizar o delay e o stick do sistema lá, né? Essas variáveis aqui não estão sendo utilizadas. E temos aqui o nosso laço, né? Na verdade o T eu estou utilizando, só o status que não. E temos aqui o nosso laço. Aí temos aqui o GPIO write bit. Eu informo o pino, o GPIO, que é o D, informo o pino que eu quero utilizar e o bit que eu quero escrever. Chamo o delay, aguardo 2000 milissegundos, que é equivalente a 2 segundos, e depois desligo o mesmo bit. Após isso, eu desligo o mesmo pino. Após isso, chamo o próximo pino, aguardo 4 segundos, e depois desligo o mesmo. Depois chamo o próximo pino, que seria o pino 0, aguardo 5 segundos, e depois desligo o mesmo, e o while continua, né? Praticamente aquele super loop, bem parecido com o do Arduino. Uma coisa para referenciar aqui, né, que esses bits aqui seriam referentes aos LEDs que estão utilizando. Seriam vermelho, amarelo e verde. Salvo engano aqui, eu estou utilizando aqui o LED amarelo, 2 segundos, o LED vermelho, 4 segundos, e o LED verde, 5 segundos.
Eu vou mostrar o funcionamento da placa aqui para vocês. Vou só alternar as câmeras. Pronto. Temos aqui a placa em funcionamento. Temos os LEDs e a placa sendo alimentada com a tensão de 5 volts, né, pelo tipo C, carregador de celular. Temos aqui os pinos, né? Tá de cabeça para baixo, vou inverter. Onde vocês podem ver lá o D5, o D4 e o D0 que estamos utilizando. Ao inverter aqui, conseguimos ver a ligação, né? Temos lá o marrom no GND, o vermelho no D0, o amarelo no D4 e o verde no D5. E aqui o pleno funcionamento do código que a gente escreveu, né? Temos aqui oscilando as cores do nosso semáforo. Voltando aqui para o código, para a gente compilar o nosso código e embarcar na nossa placa, né? A gente pode utilizar as teclas de atalho, que seria F7 e F8, ou então vir nesses ícones aqui, né? Que é o build. Quando a gente clica no build, ele vai buildar e vai chamar lá nossa toolchain por meio de um makefile. E tem um download aqui, que na primeira configuração, né? A gente tem que abrir aqui essa configuração, escolher nosso tipo de microcontrolador, o início do endereçamento do programa, a velocidade do clock e salvar, né? Aplicar as configurações e salvar. Quando você executar aqui o build e o download, ele rapidamente vai rodar na sua placa. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Fica aí o desenvolvimento desse código aí como conteúdo avaliativo da disciplina de IHS e mais uma tarefa executada aí. Muito obrigado pela atenção.